Olha o que aconteceu durante a noite. Me dá a imagem, por favor. Testemunhas gravaram o momento de uma explosão. É um incêndio num galpão de uma transportadora aqui de São Paulo. Agora, uma explosão muito forte. Um ônibus que passava bem na hora teve todos os vidros quebrados. Olha agora, é o deslocamento de ar que acabou quebrando os vidros desse ônibus. Para você ter uma ideia da força dessa explosão. O Diógenes tem como especialidade, você já fez um curso, inclusive, sobre explosivos, certo, Diógenes? Exatamente. Que curso específico você fez? Foi lá na Argentina, eu fiz um curso de desativação de explosivos. E quando você tem uma explosão dessa, o que acontece? Por que os vidros desse ônibus quebraram? Porque a explosão é uma reação química, Passaia, que ela transforma algo físico em gases. Mas esses gases são formados em altíssima pressão. Isso promove um efeito de uma onda de choque. Essa onda de choque é que promove esse tipo de danos nas estruturas. E essa onda de choque ela é capaz de matar, inclusive, né? Exatamente, Passaia. Se tiver uma pessoa ali, ela é totalmente destroçada. Essa é a realidade, né? Neste caso, nós tivemos vidros quebrados. Felizmente, nenhum morto. Vamos ver. O vídeo mostra um incêndio ao fundo. De repente, uma explosão. Olha lá. Vamos sair daqui. Em outro ponto, pessoas que acompanhavam as chamas se assustaram com o barulho. Aqui, 2 pessoas saíam do galpão quando aconteceu a explosão. A força foi tanta que estilhaçou os vidros de um ônibus que passava ao lado. O veículo ficou assim. Misericórdia! Rapidamente, o incêndio tomou grandes proporções. Uma enorme coluna de fogo podia ser vista às margens da rodovia Régis Bittencourt. Em um bairro a quilômetros das chamas, a cena lembrou a explosão de uma bomba. O fogo já estava extremamente alto, assim, parecia que já havia se alastrado pelas casas do bairro, de tão alto que estava a fumaça chegando na varanda. Então eu fiquei desesperada, da forma que eu estava fazendo, eu larguei e saí porque eu estava sozinha em casa. Os meus pais estavam no comércio, então meu pensamento só foi neles. O galpão incendiado fica aqui em Budas Artes, na região metropolitana de São Paulo. E não é só a força das chamas que chamam a atenção. Pequenas explosões acontecem a todo momento. E o cheiro de fumaça também é muito forte. Nossa equipe, a caminho aqui do local, conseguia sentir esse cheiro a 5 quilômetros de distância, ainda na rodovia Régis Bittencourt. Segundo o Corpo de Bombeiros, aqui funcionava o galpão de uma transportadora. E a enorme quantidade de material inflamável foi responsável pela explosão principal. O local ele possui vários líquidos inflamáveis e aerosóis, gases inflamáveis. Com a combustão, eles explodiram e aí acabou subindo inicialmente uma bola de fogo maior, mas logo em seguida ficou do jeito que está agora. Cerca de 40 homens do Corpo de Bombeiros chegaram a trabalhar para conter as chamas. O objetivo era deixar o fogo apenas no terreno e impedir que ele se alastrasse. Por segurança, alguns moradores precisaram deixar suas casas. As casas mais próximas aqui, o pessoal teve que isolar, né? Pediu para o pessoal sair e até agora, né? Até esse horário que o fogo já está mais controlado, eles não puderam voltar ainda para os locais. A suspeita é que um curto-circuito tenha iniciado o fogo. Somente uma perícia irá apontar o que de fato levou ao incêndio e o total colapso da estrutura. Apesar da explosão e da violência das chamas, ninguém ficou ferido. Uma explosão de fato impressionante. Nós vamos agora ao vivo para o local para saber como as coisas estão nesse momento. Leide Paola Pular, e aí? Pois é, Passaia, justamente essa pressão que é formada, que vocês comentavam aí, que tem esse acúmulo de gases, que faz com que tenham grandes, né? Teve uma grande explosão no início, que foi ainda na noite de ontem, mas várias outras pequenas explosões que estão acontecendo aí a todo momento. Por isso a gente escuta um barulho muito alto e as chamas que ficam ainda mais fortes, elas chegam até a arremessar alguns produtos. Por isso a gente vê algumas embalagens nesse ponto aqui onde a gente conseguiu se posicionar por segurança, né? Os bombeiros pediram para que a gente ficasse, a gente está mais ou menos 200, 300 metros aqui desse galpão, que é uma logística de uma transportadora.
E a gente vê, né, Passai, que apesar de ter diminuído ainda um pouco as chamas, ainda tem muito fogo aqui no local. São muitos focos de incêndio, por isso a gente vê são 34 homens do Corpo de Bombeiros atuando intensamente agora para controlar essas chamas. Rincon, mostra ali ao lado só para a gente ver a estrutura que foi formada aqui, Passaia. Só aqui, ó, são 4 caminhões do Corpo de Bombeiros. Do outro lado também tem outros caminhões, mais homens atuando. O lugar aqui está todo isolado. Tem algumas casas, né? Não parece, mas tem algumas casas próximas aqui ao local. Está tudo isolado, ninguém pode passar por aqui. E a boa notícia, a única, né, boa notícia desse estrago todo é que não teve feridos, Passaia. Mesmo ontem à noite, né, o lugar estava aberto ainda, mas ninguém ficou ferido. Foi apenas o susto mesmo, né, como nesses vídeos aí que nós assistimos, das pessoas gritando, saindo correndo. O susto foi muito grande porque a primeira explosão foi muito alta. Então os bombeiros seguem agora nesse trabalho para tentar, né, controlar esses focos de incêndio que ainda são muitos. Ok, Paola, e esses vidros que você viu nos pés da Paola foram arremessados durante a explosão, a uma distância de quase 300 metros, para você ter uma ideia da força dessa explosão que aconteceu durante a noite, e a Record TV fez uma cobertura completa. Esses vidros que eu tinha acabado de falar.